Então que te nomeiem diretor da fábrica, soa assim, soa como soa, né? Mas é muito diferente de ser nomeado diretor da base de todo um Real Madrid. O que acontece é que, claro, com um candidato que, em teoria e pelos números e pesquisas, não vai ganhar. Mas Hierro e Raul, e esta é a nomeação de Hierro que pensávamos durante esses últimos dias. Confirmou-se que Raul seria diretor esportivo, cargo que seria de Hierro no Real Madrid. E para ele ficou a direção da base, que por sinal é o que, se não me engano, até o momento faz Solari. Quero chegar nesse ponto sobre as lendas do Real Madrid e jogadores importantes do passado, pois já é o segundo, e além disso não são qualquer um, Raul e Hierro. Agora falo sobre o caso do Hierro em 2003. Por quê? Houve certos jogadores que, mesmo depois de terem estado com o Florentino, dentro da estrutura do Real Madrid, sempre se entendeu que eram jogadores que não se davam muito bem com o presidente, com Florentino Pérez, que não são tão próximos, nunca teve sintonia especial. Sobre lendas, tem várias com Florentino, né? Outro dia, vimos até Ronaldo Nazário, que não faz parte do Real Madrid, mas sim Roberto Carlos e Solari, como dissemos. Claro, Pirri, presidente de honra e bom nessa disputa para ver quem que está agora, que é desigual neste momento, porque Florentino é o presidente. E, bom, vamos lá. Porque essa corrida que começou há pouquíssimo tempo e que termina neste domingo com as eleições, está claro que quem sempre esteve em vantagem foi o Florentino. Mas que Riquelme poderia ter tentado isso e não ter apresentado ninguém, ou sei lá, ou com todo respeito, mas ele diz, não, eu tenho o Miguel Torres como tal. Não quer dizer, não é o Miguel Torres, com todo respeito, ou Balboa, não é um desses não, são Hierro e Raul. O caso do Hierro na época foi muito estranho, porque o Hierro em 2003 saiu com o Del Bosque, mas foi chutado do Madrid. E bom, vamos lá, o Florentino disse para eles, até aqui vocês chegaram. Quando ganharam a Liga, lembra com aquela espécie de motim no hotel. E bom, ganhou-se, ou seja, que o Florentino, como capitão, disse que no dia seguinte não iam à Comunidade de Madrid, à prefeitura, à Almudena. Acho que foi assim. Me corrijam se estiver errado. E bom, ou seja, a reação do Florentino foi rápida e contundente. Não renovou com nenhum dos dois, e ambos tiveram que sair do Real Madrid, tanto Hierro quanto Del Bosque. E mudou-se aquele famoso discurso que o Florentino disse em uma coletiva de imprensa. No dia seguinte, ou 2 ou 3 dias depois, o Florentino deu uma coletiva de imprensa para explicar por que aquele discurso estava sendo mudado. Mudava-se o treinador sem ainda garantir que seria o Queiroz. Dias depois, seria o Queiroz, também aconselhado pelo Valdano. O Valdano foi quem disse, precisamos de algo mais moderno. Escolheram o segundo treinador do Manchester United, aquele que era auxiliar e ficava ao lado do Ferguson. E aí, em Madrid, começou uma fase muito ruim que acabou levando a uma saída prematura do Florentino na primavera de 2006. E bom, depois o Hierro, com o passar do tempo, o Hierro e o Florentino acabaram se acertando. O Hierro foi auxiliar do Ancelotti em 2015 na temporada 2014. 2015, a verdade é que também não foi muito boa. Mas o Hierro já tinha tido antes, nos bastidores, uma atuação espetacular com a seleção espanhola mais vitoriosa da história. Durante toda aquela época de 2008 a 2012, não sei se Hierro esteve desde 2008 e se chegou até 2012, não lembro agora, mas que ele esteve lá, com certeza sim. Na direção esportiva da Federação Espanhola de Futebol. Bom, então veja, tem o Hierro e também está o Raul lá. E hoje à noite, daqui a pouco, no El Hormigueiro, Henrique Riquelme vai anunciar qual é a sua estrela. Sem ainda dizer nada sobre o Rodri, sem confirmar, ele vai anunciar. E diante de um tabelião, com uma carta autenticada em cartório. Qual é a estrela internacional que ele já contratou? E que justamente por isso, para dar essa natureza
de algo oficial, já com a da assinatura de um tabelião, garantir que ele cumpre as promessas. Espanhola, que seleção de campeonatos na Copa do LA. Que o Henrique Riquelme nos diga quem pode ser, porque se ele anunciar hoje um Ulisses, alguém vai rir. Mas você pode pensar nisso, porque ele disse que esta noite é a noite que muda tudo. Ele disse algo assim na entrevista com Rubem Martim, no canal dele? E claro, ou estamos diante de uma contratação absolutamente bombástica, ou diante de algo que poderia ser. Não sei, porque Haaland também seria algo muito bombástico. Mas poderia ser talvez um Bernardo Silva, que é um cara que já estão comentando, que se o Barça, que se o Atlético e tal. A questão é que se você tem ele, Bernardo Silva fica livre, certo? Bom, então algum jogador que fique livre, que sim, que seja uma estrela, mas que também não conquiste o torcedor do Real Madrid, isso pode acabar de vez com a candidatura dele. E nem se fala se ele disser isso e depois o outro vier dizer que é mentira, né? Portanto, bom, vamos ficar de olho nisso. Mas reparem no que o Ciro contou no canal dele. O Ciro estava aqui com esse ID, né? Bom, ele garantiu que Florentino teria pressionado altos executivos da A3 Mídia para que Riquelme não estivesse hoje à noite no El Hormigueiro com Pablo Motos e que Pablo Motos ameaçou tirar o El Hormigueiro da Antena 3, diante dessas pressões, para não convidar ao programa o candidato à presidência do Real Madrid, Henrique Riquelme. É algo muito sério, como Ciro está dizendo. Por outro lado, o Madrid continua funcionando, porque o Madrid continua fazendo coisas que eu não sei. Essa situação, como poderia ficar? Insisto, o Florentino vai ganhar e olha, me parece quase impossível que o Riquelme ganhe. Neste momento, nesta quarta-feira, às 8 da noite, talvez estejamos falando de outra coisa hoje à noite, dependendo do que for anunciado. Esperamos, eu acho que vai ser assim, que o Florentino vai ganhar, que o Mourinho vai estar lá. Já circula uma lista do Mourinho com vários nomes. Confio muito no Sérgio Valentim, que foi um dos primeiros a detalhar a contratação do Mourinho pelo Real Madrid. A conversa é com o Florentino e, embora não oficializado, está claro que Mourinho é seu treinador. E olha, porque ele fala das saídas com os quais não contaria. Raul Asensio, Fran Garcia, Dani Ceballos. Dani Ceballos já está praticamente acertado com o Ajax. Pelo visto, Raul Asensio e Fran Garcia me surpreendem um pouco porque eu acho que seriam uma boa segunda linha para o Mourinho. Mas enfim, ele não os quereria, segundo Sérgio Valentim. Eduardo Camavinga acredita em Florentino e Florentino acredita nele. Será que Mourinho acreditaria que, mesmo sendo um jogador fisicamente impressionante e tal, ele é uma bala perdida? Ou seja, é algo que não dá para dar um sentido tático, é impossível. Franco Mastantuono, isso também ouvi de outro, Franco Mastantuono não contaria com ele, ou pelo menos entendo que o clube diria: bom, vamos emprestá-lo e Rodrigo, mas Rodrigo está machucado até. Eu não sei até quando Rodrigo vai ficar lesionado, até o final deste ano, e também teria pedido esses reforços. Bom, os que já sabemos de Dumfries e Konate, que estão praticamente certos, principalmente o primeiro, e Calafiori, a Fiori, que gostaria de Bernardo Silva, mas há muita concorrência. Também gosta de Matías Fernandes e considera Valverde e Bellingham intocáveis. Calafiori, outro dia, não jogou como titular na final pelo Arsenal, a final da Champions contra o Paris Saint-Germain. Eu gosto bastante dele como zagueiro e, pelo que parece, Mourinho adora ele. E bom, custou ao Arsenal 44 milhões, tirá-lo de lá não vai ser fácil, mas enfim, essa é um pouco a lista de compras do Mourinho, segundo aqui, Sérgio Valentim. E também estão falando do Guardiol, e já vem se falando há dias do zagueiro croata, bom, zagueiro que também pode jogar como lateral. Também o Calafiori, por sinal, como lateral esquerdo, né? Ou seja, é polivalente, pode jogar nessas duas posições, apesar de ser zagueiro. O caso do Guardiol é interessante, embora ele tenha sofrido uma lesão importante este ano, vamos aguardar. Vamos falar do caso Negreira, como prometi no vídeo anterior. Hoje, o The Objective publica isso, que na verdade está falando do famoso relatório, esse relatório Pelícano 2.0, e o redator do The Objective, Marcos Sierra.
Ele conta isso sobre uma investigação que já teria sido aberta justamente por causa desse relatório pela FIFA sobre aquela mudança, meu amigo, do Código de Ética da Federação. Na primavera, no verão, bem quase, era 8 de junho, quase no verão de 2021, o que aconteceu ali? Bem, o que aconteceu foi que na primavera, Laporta já havia sido eleito presidente do Barça e logo depois disso Laporta foi eleito. 7 de março de 2021, presidente do Barça. Em 30 de março, já ingressou na Junta Eleitoral da Federação Espanhola de Futebol. Em 8 de junho, eles estavam mudando o código de ética de maneira quase clandestina na Federação Espanhola de Futebol. Um momentinho, isso não está dando para ouvir, não sei porquê, agora. A FIFA investiga a mudança irregular do Código de Ética da Real Federação Espanhola de Futebol no caso Negreira. A FIFA e a UEFA analisam o relatório anônimo Pelícano 2.0, um dossiê divulgado pelo The Objective, que revela supostas irregularidades na Federação Espanhola de Futebol. O documento denuncia que, em junho de 2021, no auge do caso Negreira, a Real Federação Espanhola de Futebol alterou de forma irregular seu código de ética. A reforma eliminou a imprescritibilidade das infrações da normativa de 2015 e o limite de 10 anos de 2019, subordinando as sanções à lei ordinária do Estado. Essa manobra foi executada justamente no mesmo mês em que se completavam 3 anos do último pagamento de 8,4 milhões de euros do Futebol FC Barcelona à Negreira, ao remeter-se à lei do esporte, cujo prazo de prescrição é de apenas 3 anos. A mudança blindou o caso no momento exato em que poderia ficar impune. Afastando a Espanha dos padrões éticos da FIFA e com a Copa do Mundo de 2030 de Espanha, Portugal e Marrocos no horizonte próximo. E o que eu entendo aqui, claro, é que a sacanagem foi espetacular. Tem gente que confunde isso com a lei do esporte. O que está dizendo aqui é que ao eliminar isso do código de ética, que ficaria separado da lei do esporte. Ou seja, esse é o pacto privado que clubes e federação fazem entre si. Em relação a esse tipo de ações para sancioná-las, insisto, além da lei do esporte, que já falava sobre a prescrição desse tipo de crimes graves. Após 3 anos, que por sinal não havia mudado desde o ano de 90, era a mesma coisa. Tudo isso, é preciso dizer, no ano de 90 era assim. Os crimes muito graves prescreviam em 3 anos e no de 21, não sei quando fazem o seguinte, ou o de 22 também deixam igual. Poderia ter sido mudado para ampliar esse prazo de prescrição, mas não foi feito. O código de ética da federação era diferente, por isso poderiam ter pegado o Barça facilmente. E o que foi feito foi mudá-lo para que já dependesse diretamente. Como acabou de contar, se não me engano, o redator do The Objective dessa lei do esporte. Bom, então se a FIFA está investigando isso, porque claro, aqui a federação pode falar o que quiser. Mas para a FIFA e para a UEFA, o caso do Barça com Negreira não prescreveu. E a federação depende da UEFA e da FIFA, porque são organismos supranacionais do futebol. E a federação, embora tenha seu âmbito de atuação, naturalmente, no país. Mas se a UEFA e a FIFA disserem, olha, o nosso código de ética está sendo violado, mas claro, isso depende de alguém vir denunciar isso. E foi a denúncia anônima, essa do Pelícano 2.0 e, claro, a de Juan Luis Martín de Pozuelo, em colaboração com alguns que ainda estejam sabendo dessas coisas depois de 3 anos e também vão ficar sabendo com o dossiê do Real Madrid, finalmente, dossiê que também poderia ter chegado há algum tempo. Bom, então, sem dúvida, é positivo ter que agir após 3 anos e 3 títulos do Barça desde então. Fazer o quê, né? Gente, é doloroso e, acima de tudo, é revoltante, mas por sorte está sendo feito. Embora tarde, está sendo feito, né? E claro, daquela vez, naquele dia, foi... Mas espera aí que eu tenho aqui. Onde está? Eu tenho aqui, aí está. Aquele dia quando isso foi votado. Poxa, de novo o som. Vamos lá.
a votação do Código de Ética. Por favor, votos a favor. Não aparecem sanções para as infrações que podem ser cometidas e, em segundo lugar, o Comitê de Ética não tem capacidade nem competência para aplicar sanções. Na de 15, sim, mas isso foi mudado, como eu disse, em 21. E mais uma coisa, o que diz esse relatório do The Objective? A FIFA investiga alteração irregular do Código de Ética da Federação. No caso Negreira, Zeferin defendeu combater a corrupção sem prescrição e sem aguardar a justiça ao chegar à UEFA. Mas Laporta foi falar com ele e aquilo parou. Segundo a investigação documental baseada nas atas da federação acessadas por este jornal, o processo teria ocorrido com anomalias. O texto não foi tratado previamente pela comissão delegada da Assembleia como órgão responsável, nem foi incluído de forma expressa na ordem do dia. Por isso é o que dizemos de uma forma quase clandestina, né? Não aparecia ali na ordem do dia. Na Assembleia, não houve nenhum tipo de motivação, debate ou justificativa técnica que explicasse as mudanças introduzidas, por isso, não tiveram registro em ata. Isso pode ser investigado pela FIFA e lhe parece uma conduta adequada? Imagino que eles podem interferir ali. De qualquer forma, tanto faz. Sim, porque a FIFA está recebendo documentos dessas denúncias, uma anônima e a outra não. E principalmente a do Real Madrid, já tem 3, já vai ter 3. A FIFA e a UEFA querem ou perguntam à Federação Espanhola de Futebol. Por que isso não foi sancionado? Sabemos que a via administrativa dependia da lei do esporte, mas por que pela via ética não foi sancionado? Pode haver punição para o Barça, finalmente, e espero que sim. Perguntei isso para Jordi Weil ontem. Ah não, foi Rubem Martim, hoje para Henrique Riquelme. Ele dizia por quê? Tinha falado sobre o Barça ser rebaixado e tal? Ele disse que falava no contexto do caso Negreira, pois hoje foi ainda mais duro. O que o Barça fez é motivo de rebaixamento. Bom, então veja, a gente queria ouvir ele dizer essas palavras também. Nesse caso, gosto de saber que os 2 candidatos estão decididos. Gostaria de saber o que Henrique Riquelme faria caso fosse eleito presidente, algo altamente improvável, mas se acontecer a partir deste domingo. Se esse dossiê do Real Madrid para a FIFA e a UEFA também será levado, ou pelo menos se ele o entregaria para Florentino Pérez levar. Ou seja, nisso, de verdade, nisso, o sócio e o torcedor querem saber se realmente será feito tudo o possível para que o clube acabe sendo punido. Trapaceiro que pagou quando não podia fazer isso, 8,4 milhões durante 2 décadas. Ao segundo chefe dos árbitros, com quem não se podia fazer nenhum tipo de operação comercial. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Isso é algo que sempre precisa ficar claro, e sempre dizemos isso aqui. Onde estão as provas? Isso é uma farsa. Não, desculpe, os pagamentos de um clube para um árbitro, não para um árbitro, para o chefe dos árbitros. Sempre digo isso antes de tudo. Fiquem atentos ao que vai acontecer no Hormigueiro. Depois veremos o que Riquelme e Florentino dirão amanhã. Já falamos disso no vídeo anterior, amanhã Florentino anuncia a contratação. Não sei se será o do Dumfries, Konate ou outro. Espero que seja outro, alguém mais importante, com todo o respeito aos citados, porque eles vêm para preencher lacunas importantes. São 2 grandes jogadores, mas que anuncie uma coisa grande também. Florentino, valeu, a gente se vê no próximo. Que tudo dê certo para vocês, deixem um like se gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deem hype no vídeo, por favor, comentem, compartilhem, e é isso, tenham uma boa tarde. Boa noite, tchau.